novamente e continuando então a nossa aula, agora a aula 3 do nosso módulo 2 do presente, sobre heterodeclaração, autodeclaração, colorismo, branquitude, privilégios. Então, como eu disse para vocês, o princípio da equidade, ele fundamenta as políticas de ações afirmativas no Brasil, que são políticas de reparação a populações que tiveram situações de desvantagem, que passaram por situações de violência e que não foram reparadas no passado, e aí no presente existem essas políticas de ações afirmativas. Mas nós precisamos lembrar que, na verdade, a primeira política de ação afirmativa no Brasil foi instituída pelo Decreto 540 de 1890, que eu contei para vocês, que regulamentou a vinda dos imigrantes aqui para o Brasil, que nada mais, nada menos foi que o Estado brasileiro, pagando os navios, pagando as terras, concedendo sementes aos imigrantes europeus. O que não está errado, né? Mas desde que isso fosse feito também pelo Estado brasileiro, a população negra e africana e de seus descendentes escravizados no Brasil, a população indígena que foi exterminada. Por isso que hoje nós temos essas políticas de ações afirmativas. Dentro dessas categorizações também, eu quero falar para vocês da questão que população negra se refere aos autodeclarados pretos e pardos. Essa é uma categorização do IBGE, mas nem sempre foi assim. Tanto que antigamente se utilizavam diversas outras terminologias. Moreninho, mulato, mameluco. Essas outras terminologias, infelizmente, expressavam estereótipos negativos em relação à população negra e em relação à miscigenação que aconteceu. Mulata parece que vem de mula, né? Então são termos que a gente deve evitar utilizar. Só que aí vieram pretos e pardos. Porém, pardos pode ser pessoas de uma escala de tonalidades de pele infinitas. E muita gente fala, não, mas pardo é cor de papel. Atualmente existe uma retomada, né, do movimento negro de afirmação de como pretos, né, que seria um termo mais representativo do que significa ter uma identidade negra. Sobre essa miscigenação que aconteceu no Brasil e que hoje a gente ouve muito falar do colorismo. Vamos entender, a gente precisa ir nas raízes do problema, né? Então, aí, após a abolição que a gente trouxe em 1888, a gente teve a proclamação da República, da Primeira República do Brasil, a República Velha em 1890, e aí a gente teve a formação do Estado-nação. Dentre os formuladores do Brasil enquanto Estado-nação, a gente encontra sociólogos, antropólogos, né, diversos pensadores e intelectuais. E dentre eles, nós tivemos Gilberto Freire, que formulou o mito das três raças, em que o Brasil seria constituído com a junção, né, de europeus, africanos e indígenas. Porém, a crítica que nós fazemos, sim, isso aconteceu, porém isso não aconteceu de forma harmônica, como é retratado muitas vezes, é romantizado no livro Casagrande e Senzala. Essa miscigenação, e aí também peço a vocês para se atentarem à questão da terminologia. Mistura, mestiço, também são termos que se referem mais ao âmbito da biologia. Quando a gente está falando de seres humanos e de fenômenos sociais, o termo mais adequado seria miscigenação, né? Miscigenação ou hibridismo cultural. Miscigenação entre diferentes culturas e populações ou raças, né? Que a gente já sabe que é um conceito histórico, social que a gente utiliza, mas que ele é inválido cientificamente. Então utilizamos o conceito de hibridismo e de miscigenação. Em relação à miscigenação, então, a gente teve essa junção, porém, muitas vezes
ela foi feita com base no estupro de mulheres negras e mulheres indígenas por proprietários escravizadores dessas mulheres. Nós temos notícias, inclusive, de mulheres negras escravizadas que eram vendidas como prostitutas e que tinham que trazer determinado dinheiro para a casa, né, para o seu proprietário, né, o seu senhor de engenho, que é esse termo que a gente não quer mais utilizar. E muitas vezes também a própria justiça absolvia esses proprietários de escravizados de prostituírem as mulheres negras escravizadas, né? Existe um livro chamado Os Escravizados e Magistrados no Segundo Reinado, do Lenin Niket, que ele traz isso, o quanto que a justiça ela corroborou, né, para que mulheres negras escravizadas pudessem ser prostituídas, né, pelos seus proprietários. Essa miscigenação do Brasil, ela se deu de uma forma não harmônica, de uma forma violenta e também de uma forma que apagasse a marca e a origem negra. Aqui no Brasil, quanto mais próximo da tonalidade de pele branca o indivíduo chegasse, mais próximo da aceitação ele estaria. Tanto que temos famílias em que o objetivo da família era embranquecer. Então, por isso que a gente fala que teve no Brasil uma política de embranquecimento. Na verdade, o colorismo e a miscigenação são frutos de uma política de embranquecimento, uma tentativa desses intelectuais que estavam pensando o Brasil de embranquecer a maioria da população, de tornar o Brasil mais próximo da Europa. Essa política de embranquecimento gerou o que hoje também é muito difundido como o mito da democracia racial. Existe democracia racial no Brasil? Será que aqui todas as raças e etnias convivem de forma harmônica? Essa foi a imagem passada do Brasil durante muitos anos para o exterior. Muitas pessoas estrangeiras vinham para o Brasil acreditando que aqui pessoas negras, brancas, asiáticas, indígenas conviviam de forma harmônica, até quando chegam aqui e percebem o racismo brasileiro. E o racismo brasileiro, ele se difere do racismo dos Estados Unidos, por exemplo. Horaci Nogueira, ele vai falar que aqui no Brasil nós temos o racismo de marca, que é por essa tonalidade de pele, quanto mais próxima da tonalidade de pele negra retinta, que a gente chama, né, que é escura, mais você vai sentir o preconceito, e quanto mais próxima da pele branca, menos você vai sentir. Porém, nos Estados Unidos não é assim. Se você tem um pai ou uma mãe negros, mesmo você sendo fenotipicamente mais próximo de uma pele branca, você vai sofrer o racismo da mesma forma. Essa é a diferença entre o racismo no Brasil, que seria o racismo de marca, e o racismo nos Estados Unidos, que seria o racismo de origem. Ficamos por aqui, então, iremos para a nossa próxima aula. Vejo vocês lá!